Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Skudelark. Ata da 36ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 26 de abril de 2022, sob a presidência de deputados Ubacir Sopelsa, Padre Pedro Baldiceira e Kennedy Nunes, e secretarias, deputados Padre Pedro Baldiceira e Laércio Schuster, às 14 horas do dia 26 de abril do ano 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Gessé Lopes, Kennedy Nunes, Sargento Lima e Adriano Pereira. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Volney Weber e Luiz Fernando Vampiro, Bloco MDB e Novo. Dr. Vicente Caro Preso, PSDB, e Neudi Sareta, PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei números 385/2019 e 54/2022. Ainda foram aprovados em turno único os projetos de lei números 480 e 482/2021. Dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação números 49 e 162/2022 e as moções números 128, 329 e 331/2022. A moção número 332/2022 deixou de ser apreciada por falta de quórum. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 608 a 626/2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 297 a 304/2022. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Bruno Souza. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 27 de abril, no horário regimental. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Era isso, presidente, deputado Maurício Skudelark. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito para falar, deputado Padre Pedro Baldiceira. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham, TV Aula, redes sociais. Hoje eu quero trazer presente aquilo que já foi alvo de debate, de discussão nesta casa, que se refere sobre o estudo
que a Confederação Nacional de Transportes ela realizou em torno das rodovias do estado de Santa Catarina e do Brasil. Rapidamente, apenas para constatar, porque a questão da 163 é algo meio histórico já. Já são vários anos de debate, de reflexão e de muito envolvimento de muitas lideranças, de muitos parlamentares desta casa, que por inúmeras vezes estivemos em Brasília para colocar na pauta. Eu me lembro desde a época da presidenta Dilma, depois veio Temer, agora Bolsonaro, e as coisas continuam da mesma forma, como a época nós já tivemos. E por nada ela não foi cotada como a pior rodovia a nível de Brasil. E não poderia ser diferente, porque a negligência, o descaso, ele está refletido na realidade que a própria rodovia se encontra. Aí está um pouco do rosto dos governos que passaram. É a 163, que ela tem apenas 59 quilômetros de extensão. Claro que o governo do estado tem alocado 100 milhões de reais para ajudar na manutenção, ampliação e recuperação da rodovia. Desse dinheiro, pouco tem sido utilizado ainda. Pouco desse recurso tem sido utilizado. Vai a passos de tartaruga, enquanto isto, pessoas estão sendo ceifadas nesta região. Seguidamente, basicamente toda semana, são novos óbitos acontecendo nesta rodovia. E é diante do contexto da situação que ela se encontra. Não poderia ter recebido uma classificação melhor do que esta que tem recebido. É a pior do Brasil. E é mesmo. A realidade está lá, nua e crua, para quem quiser ver. E aí vão outras rodovias que o próprio estudo tem levantado, que se projetam, mas esta ela vem marcada por 3 pontos que o estudo tem feito. Um deles é a condição de pavimentação, seja da via rolante, ou seja, do próprio acostamento. Então, este é um aspecto que o estudo ele tem levantado. Então, é a pista e a questão do acostamento. O segundo aspecto é a questão que envolve a sinalização, que por vezes até o mato toma conta, né? Você não consegue mais nem enxergar as placas e muitas vezes você não consegue nem enxergar a placa de sinalização e nem a lombada eletrônica, né? Está tomada pelo mato, por falta de manutenção da própria rodovia. Um terceiro aspecto que foi avaliado, se avaliou a geometria da via, ou seja, o espaço apropriado que se permite ultrapassagem, é a questão da visibilidade da rodovia, questão de curvas, enfim, né? Se analisou este aspecto também. É uma rodovia que ela é bastante perigosa. Então, por isso, ela carece e precisa de manutenção
de restauração, e ela precisa também da questão da terceira via, ela precisa do acostamento e por ali afora. Então, junto com a 163, o estudo também ele apontou outras rodovias federais em nosso estado, como a BR-158, que liga o entroncamento da 282 Maravilha ao Rio Grande do Sul, a rodovia 153, que vai lá do Rio Grande do Sul, passa por Irani, Concórdia, e vai para a região do Paraná, que é a 153. Nós temos a 282, que temos vários gargalos, né? Alguns estão em manutenção, estão recebendo a manutenção, a restauração, a ampliação, mas temos alguns trechos em péssimas condições. Temos a 470, não precisamos falar porque houveram vários depoimentos com relação a esta rodovia. Então, são várias rodovias federais. Mas eu quero aqui também apontar que não são só as federais, não. Nós temos várias rodovias estaduais em péssimas condições. Péssimas condições. Eu cito aqui a rodovia ASC 350, que é a pior, pelo estudo apontado, né? Na avaliação desse estudo é a pior. A 350, que ela passa lá por Santa Cecília, Le Bon Regis, Caçador e vai para Água Doce. Esse trecho é a pior rodovia estadual em Santa Catarina. E realmente, seguidamente eu passo pela região, é insuportável, né? Você imagina quem precisa passar todo dia ou escoar produção numa rodovia péssima, sem manutenção, de fato não se enxerga mais nem a sinalização. A 163, que liga São Miguel do Oeste e Itapiranga, né? Recebeu uma casquinha por cima e ficou nisso. Está lá, né? Vamos entrar agora no inverno, deputado Maurício, e a rodovia se encontra basicamente na mesma situação. Não houve nenhum avanço na questão da restauração desta rodovia. E é uma rodovia extremamente importante, né? Ela liga toda essa nossa região da faixa de fronteira com o estado do Rio Grande do Sul e depois de São Miguel a Dionísio Cerqueira, além de ir para a Argentina, se vai lá para o Paraná. A rodovia 305, São Lourenço a Campoeré, é uma outra que está em péssimas condições, e isto não é de agora, já vem há muito tempo, que ela não recebe nenhum tipo de manutenção. Está basicamente intransitável. É um buraco esperando, né, a oportunidade de poder ser utilizado, né? Está esperando na barranca do acostamento. A 283, que foi mencionada inúmeras vezes aqui também, né? Concórdia, Ceará, Chapecó, Planalto Alegre, Águas de Chapecó, São Carlos, Palmitos, uma rodovia extremamente importante, né? E, infelizmente, ela vive esse descaso total por parte do governo. E, deputado Adriano, o governo fala que tem dinheiro, tem 7, 8 bilhões de reais, né, em caixa. O governo não pode ficar guardando dinheiro público, é dinheiro que advém de impostos e tributos, e tem que ser investido em políticas públicas. Não pode ficar fazendo caixa. Nós temos que melhorar as condições de vida do nosso povo. Por isso que existe o recurso público, que ele advém do que? Exatamente de impostos que são recolhidos nos cofres do Estado. Mais um minuto, deputado. Deputado Padre Pedro, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Eu tenho falado sobre essa questão das rodovias também em alguns momentos oportunos aqui nesta casa. Vossa Excelência trouxe um raio-x ainda mais
ampliado e preciso sobre a triste realidade do nosso Estado. Não diferente, estamos vivenciando agora, neste momento, o grave problema na 470, ali na região do Alto Vale, em Pouso Redondo, que precisa urgentemente da atenção dos nossos governantes, tanto do Estado, mas principalmente do governo federal, até porque, né, do DENIT e Companhia Limitada, para que se tenha uma solução urgente para aquela situação, que quem sabe poderia ter sido evitada se houvesse um trabalho de prevenção, de fiscalização, mas infelizmente não é feito isso, e aí quando acontece o problema, daí o transtorno é extremamente grande. Parabéns pela fala e lembrar, né, que Santa Catarina deu tantos votos ao atual governo e o desprestígio, ao mesmo tempo, é enorme, né, infelizmente. Parabéns. Obrigado, deputado Adriano, pela manifestação, incorporo a minha. Então, fica aí também o nosso apelo, deputado presidente, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade catarinense. Obrigado, deputado Padre Pedro. Próximo horário, deputado Alba. Próximo inscrito, deputado Adriano Pereira. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Queríamos saudar a todos que acompanham aqui no plenário a sessão. Sejam bem-vindos, todos e todas aí, bastante mulheres, estudantes, acompanhando a sessão. Sejam bem-vindos. Boa tarde, colegas deputados, deputado Maurício, deputado Padre Pedro, demais que estão aqui no plenário, deputado Sareta, quem nos acompanha aqui no plenário também, quem nos acompanha através da TV Aula, da internet, dos meios de comunicação. Na tarde de hoje, não podia deixar de falar do grave problema que está ocorrendo, inclusive falei à parte ao nosso deputado Padre Pedro, no nosso Alto Vale do Itajaí, em Pouso Redondo, que é a situação ali da ponte sobre o Rio das Pombas, localizada na BR-470, que apresentou grandes rachaduras em suas vigas de sustentação, além de problemas no pilar de sustentação, enfim, os riscos são grandes, e todos sabemos do grande número de veículos e caminhões que por ali passam diariamente. É a BR-470 com seus problemas novamente, onde uma obra emergencial deverá ser feita, contratado, que pode levar meses. O Exército avalia a implantação de uma ponte provisória, a princípio metálica, que costuma usar em situações emergenciais, e essa não deixa de ser uma delas. Estamos falando, tem umas fotos aí, inclusive, né? Estamos falando da 470, espero que isso seja possível e brevemente feito. E mais do que isso, que o governo federal, o DENIT, nossos representantes em Brasília, façam o seu dever de casa, pois só nestes dias que a interdição está sendo necessária, vocês não têm ideia dos transtornos e problemas gerados, prejuízos, inclusive, pois a 470 também escoa, obviamente, toda a produção e causa indignação termos tantos problemas em uma mesma rodovia, onde também as obras de duplicação andam a passos de tartaruga e ainda andam, porque se alocou recurso do Estado, porque federais a conta-gotas, deputado Maurício. Está difícil, quando não são cortados ou reduzidos. Este ano mesmo, pelas informações que se tem do governo federal, nem um centavo foi aplicado, pago para a obra da 470. Vale aqui lembrar que precisa ser feita uma vistoria geral ao longo de toda a rodovia pelo DENIT. Situações como essa em Pouso Redondo poderiam, talvez, ter sido evitadas se houvessem vistorias preventivas. O prefeito de Pouso Redondo, deputado Padre Pedro, Rafael Tambosi, pede socorro. O prefeito pede socorro e diz que a situação é caótica e, obviamente, precisa de atenção urgente. E o nosso papel aqui é ajudar, sendo voz também nas reivindicações e encaminhamentos necessários junto aos que cabem resolver. Outro assunto, tem as fotos aí também, eu quero aqui trazer, e este na área da saúde, e que interessa ao município de Blumenau, que tratamos na audiência recente com o secretário de Estado da Saúde, o senhor Alexandre Lencina Fagundes, foi a necessidade do repasse do terreno que pertence ao Estado, ao município, onde hoje está localizado o ambulatório de saúde Diogo Vergara, na região do Badenfurt, Texto Salto, deputado Ismael, para que, inclusive, essa unidade de saúde possa ser reformada, ampliada. A estrutura hoje lá existente é muito precária, uma das piores, o espaço físico não comporta mais boas condições para as equipes de saúde poderem prestar um bom atendimento, aí já é outra agenda. A população, os usuários que fazem parte da abrangência dessa unidade, que, por sinal, cresce a cada dia, não oferece condições para o bom acolhimento do cidadão, que busca socorro quando está doente, enfim. Conseguimos, durante a audiência com o secretário de Saúde, pôr em linha, inclusive o nosso secretário de Estado, nosso secretário municipal, aliás, de Saúde, doutor Marcelo Lanzarin, assim sendo, foi possível reforçar a importância dessa demanda. Então, agradeço a atenção
do secretário de Saúde, a quem, aos poucos, temos enviado outras demandas, como exemplo, o pedido recente que recebemos do Hospital Santa Isabel para uma ambulância, o hospital esse que é uma das grandes referências no atendimento à saúde em Blumenau e no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Obviamente que essa demanda do repasse do terreno do Estado para Blumenau, para a da saúde, também já encaminhamos ao secretário de Administração, senhor Jorge Eduardo Tasca, a quem cabe dar os encaminhamentos legais para esse procedimento, que nos disse que buscará dar retorno em breve. Estamos, nesse período aqui, focados em fazer nossa parte, dentro do possível, para somar, buscando ser voz ativa dos anseios dos catarinenses e exemplo do que fazemos ao longo dos nossos 3 mandatos, já como vereador, e a gente sempre costuma dizer, o nosso trabalho nunca para. Por fim, queria poder falar também de tantas e tantas agendas que temos buscado participar em diversos lugares, em nossa cidade, em vários municípios de Santa Catarina, mas o tempo é curto para isso, obviamente, para a gente poder aqui fazer uma prestação de contas dessas nossas andanças aí pelos municípios, mas eu queria dizer quanto é gratificante poder estar onde o povo está, deputado Padre Pedro, né? Poder estar junto do povo, no meio do povo, isso não tem preço. Mas queria aqui destacar, por exemplo, o evento que ocorreu, entre tantos que a gente tem participado, lá em Blumenau, devido à pandemia, por um tempo não se pôde realizar, mas no último domingo foi possível, que foi o 4º encontro de gaiteiros de Blumenau e região. Lá na Vila Itopava, tem algumas fotos aí. Aliás, Vila Itopava, um dos bairros mais lindos e queridos da nossa cidade, onde tem muitos clubes de cacetiros, sociedades, recantos lindos em meio à natureza, muito verde, se preserva as tradições, as festas de rei e rainha, tem casas em Chaimel, aquela cuca deliciosa. Convido os colegas deputados para conhecer o distrito da Vila Itopava, o distrito mais alemão do Brasil, lá no nossa querida cidade de Blumenau. Enfim, onde lá na Sociedade Primavera reuniram-se e confraternizaram gaiteiros de todas as idades, crianças, jovens, adultos, idosos, com lindas apresentações, juntamente com seus familiares, amigos, onde aqui quero mandar um abraço para os amigos da gaita, através do meu amigo Dix, e a todos que fizeram esse evento maravilhoso, onde também pude cantar e tocar algumas músicas, deputado Padre Pedro. E aqui eu vou aproveitar, até não vou precisar usar todo o meu tempo hoje, e quero aqui mandar um abraço para o ex-deputado Dirceu Dresch, gosta muito de um acordeão também, né? Gosta muito de uma sanfona, então, com a ajuda da TVAL, só para curtir um pouquinho aí, alguns segundos aí, de um pouquinho da nossa apresentação lá também com o acordeão, no Encontro dos Gaiteiros, lá na Vila Itopava, em Blumenau. Um abraço. Parabéns, deputado Adriano. Ainda em breves comunicações, inscrito para falar, deputado Bruno Souza. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, hoje me perguntaram, quando eu apontei o golpe que aconteceu aqui na Comissão de Finanças e Tributação mais cedo, me perguntaram, meu Deus, aonde o Brasil vai parar? Ninguém mais respeita leis e regulamentações e regimentos. Eu, por um segundo, pensei na resposta que eu deveria dar, e foi quando eu me dei conta de que, na verdade, um país que não respeita regras, regimentos, leis, para justamente no Brasil. O Brasil é o resultado. Quando não se respeita regras, as leis, as regulamentações, quando não se respeita
o direito alheio, quando não se respeita a democracia plena, quando se tem na sua Constituição Federativa o nome república, e não se entende que uma república é um país formado sobre o império das leis, e não sobre o império das conveniências. Não. Então, eu lhes respondo, aonde o Brasil vai parar? Nós já paramos, nós já estamos. É justamente aqui que se chega, quando não se respeita as regras do jogo. É justamente aqui que se chega. Hoje de manhã, infelizmente, senhor presidente, na minha opinião, aconteceu um duro golpe aqui no parlamento. Tivemos um dia muito triste, porque o meu direito, o direito de um parlamentar legitimamente eleito, como todos que sentam aqui dentro, foi cerceado. O meu direito como parlamentar foi limitado. O regimento diz: o parlamentar tem direitos a um pedido de vistas nas comissões. Entretanto, que pese estar escrito aqui no nosso regimento interno, está explicitamente, literalmente escrito aqui, o presidente da comissão me negou esse direito. Quando eu questionei, presidente, mostre então um artigo, onde é que está aí no regimento que o senhor pode fazer o que o senhor está fazendo. Ele se confundiu todo, se gaguejou e não leu coisa nenhuma, porque não tem. Mas aí, eu fui para o meu gabinete, refleti, senhor presidente, e eu entendi que eu estava errado, eu cometi um erro, eu fui inocente. Eu estava olhando nesse regimento aqui, esse aqui é o regimento da casa, eu estava olhando nesse regimento aqui, mas aí eu entendi, e eu me dei conta, que não é esse regimento que vale aqui dentro, esse é o menor. Eu tinha esquecido, e eu não conhecia, esse regimento aqui. Esse regimento eu não conhecia. Senhores, sabem que regimento é esse aqui? Esse é o livro, é o regimento que manda nesse. Esse aqui é o regimento Marcos Vieira. Esse é o RMV, regimento Marcos Vieira, RMV. Para quem quiser saber como essa casa funciona, tem que analisar esse aqui, pesquise esse regimento aqui. O problema é que ele é um monte de folha em branco, vai ser o que o deputado decidir, vai ser o que ele quiser que seja. Então, se ele achar que aqui no artigo 140 está escrito que eu tenho direito a pedidos de vista para poder debater melhor os projetos, mas ele não quer, aí o que vale é aqui, são as páginas que ele faz aqui no seu RMV. E foi isso que aconteceu hoje de manhã, que pese aqui nesse regimento, que os inocentes como eu acreditam ser o regimento que vale, aqui nesse regimento, falar que eu tenho direito de vistas e ponto, não há o mas, não há o e acordo de não sei quem lá, não tem essa vírgula. É eu tenho direito e ponto. E ponto. Que pese aqui está escrito, neste aqui está escrito o que a conveniência mandar. E aí o meu direito de fazer um pedido de vistas foi rejeitado, porque o presidente da comissão achou por bem que não, que ele quer votar o projeto e não precisa de mais debate, não precisa de mais clareza, não precisa jogar mais luz, o projeto vai ser debatido assim. E sabe, gente, eu me preocupo muito com isso, porque toda vez, eu sou um deputado de primeiro mandato, eu não tenho família na política, eu não tenho padrinho político, não tenho nada, eu sou um sujeito independente que tinha algumas ideias, me ouviram e me elegeram. Mas, tenho 3 anos aqui nesse parlamento, e sempre nesses 3 anos em que se votou de forma apressada, assodada, sem querer dar transparência, o catarinense de alguma forma perdeu. Foi assim no pacotão de dezembro, não quiseram discutir, não quiseram debater, e aí acordou a sociedade catarinense, que não pôde acompanhar o debate, acordou com vale combustível de quase R$5.000 para quem já ganha o topo, que está no topo já, acordou com 100 cargos comissionados para serem distribuídos, sabe-se lá como, acordou com lei inconstitucional, que mudou de carreira, profissionais que fizeram concurso, mas eles mudaram de carreira sem concurso por causa da lei.
E a lei é inconstitucional, obviamente. A sociedade catarinense acordou com isso, tendo que pagar um custo que, na verdade, vou ser muito sincero para vocês, ninguém sabe bem o preço. A Fazenda fala em 1,3, mas naquele mesmo dia já se falava-se em 3 bilhões de reais, em uma tarde. Em uma tarde, 3 bilhões de reais. Sabe quem vai pagar? É o catarinense. É você, catarinense. Não tem mágica, não tem mágica. Alguém tem que pagar isso. Acabou de pousar nessa casa a lei orçamentária anual. Ela traz um aumento, deputado Lima, na despesa pública, sabe de quanto? De 10 bilhões de reais. De um ano para outro, 10 bi. 10 bi. 10 bi. 10 bi. Nós saímos de 33 bilhões para 43 bilhões. É a lei que pousou aqui. Então, senhores, não se enganem. Não se enganem. Se hoje, não achem que o que está em votação hoje aqui é um projeto que vai aumentar impostos só para bares e restaurantes. Não! Bares e restaurantes, e atenção, alerta para cada um de vocês, bares e restaurantes são a vítima da vez. Só isso. Mas com um governo que não para de gastar, não controla a sua despesa, que aumenta em 30% a sua despesa de um ano para o outro, vocês acham que bares e restaurantes é o fim? Serão os últimos? Os senhores acham que não serão vocês tributados depois? Não é o setor de vocês que vai pagar essa conta? Da onde vocês acham que vai sair 10 bi a mais no orçamento? Da onde? O governo não fabrica dinheiro. Ele bota a mão no bolso de vocês e tira. É isso que o governo faz. Eu não tenho bar, eu não tenho restaurante. Mas eu não aceito mais um aumento de impostos, porque eu sei que hoje são eles, amanhã é o nosso bolso, é o bolso de vocês. Porque enquanto nós não falarmos para o governo, chega, deu, se vire com o que tem, pare de gastar como se não houvesse amanhã, se controle, faça gestão, prioridades. Enquanto nós não falarmos isso para o governo vai só escolher a vítima da vez. Hoje são eles, amanhã vocês, hoje os outros. A única forma de controlar esse parasita que não para de sugar a sociedade é dizendo chega, é não permitindo mais aumentos de impostos e dizendo, governo, se vire com o que você tem, que você já tem muito, aliás. O catarinense, eu não sei se todos aqui sabem, mas o catarinense é o maior pagador de impostos estaduais do Brasil. Os senhores sabiam disso? Nenhum povo no Brasil paga tanto impostos estaduais quanto vocês. Nenhum. E enquanto não falarmos, chega, não aceitamos um imposto a mais sequer, não importa o setor, nós estamos colocando lenha nessa fogueira. Nós estamos apenas dizendo, hoje são eles, amanhã será nós. Virar as costas para um setor que hoje terá sua tributação aumentada, é convidar o governo a aumentar tributo para vocês amanhã. Não é uma questão de bares e restaurantes, não. É uma questão de catarinenses pagando mais impostos. É o alimento, é manter esse ciclo perverso de tirar dinheiro da sociedade. Nós estamos jogando aqui com incentivos. Se você diz para o governo, toda vez que ele aumenta impostos, que você está disposto a permitir aumento de impostos no outro lado, você incentiva ele a fazer o quê? A aumentar a despesa. A única forma de controlar o governo é dizer para ele, chegamos no limite, daqui você não vai mais. E essa era a minha fala, presidente. Hoje eu conheci o RMV. Mais 30 segundos, deputado. Hoje eu conheci o RMV. Eu vou tentar estudar ele, só que o problema, deputado Lima, é que ele muda toda semana. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Bruno Souza. Ainda em breves comunicações, próximo orador inscrito, deputado Sargento Lima.
Vossa Excelência, deputado, tem o tempo de até 10 minutos. Presidente, boa tarde. Deputados, boa tarde. Todos aqueles que nos acompanham, muito boa tarde. Às vezes me questionam porque eu sempre venho à tribuna pesar a mão e fazer duras críticas ao governo do Estado. Não é um sadismo meu. Não, podem ter absoluta certeza que não se trata disso. É uma situação de necessidade. Jamais foi sadismo. E outra de oportunidade, porque eles tendem essa oportunidade. É um boxeador com a guarda baixa. Então, eu não vou perder a oportunidade cada vez que passar do lado, dar o meu bom, belo jab direto. É um boxeador com a guarda baixa, já sangrando pelo nariz. Mas eu não posso deixar de salientar isso aqui sempre que eu venho à tribuna. Bom, gente, escutando a explanação do deputado Bruno Souza, me lembrou de um evento que nós vamos ter em Joinville, no dia 30 agora, que se chama Luta pela Liberdade. Nós estamos lutando pela nossa liberdade. E ela está realmente em risco. Assisti o vídeo de hoje de manhã da Comissão de Finanças. Não é a primeira vez. Perdi a conta de quantas vezes eu vi matérias serem atropeladas de forma draconiana, tirânica, cerceando o direito de um deputado de fazer o seu trabalho, pela qual ele é remunerado para fazer, pelo qual cada um de vocês que estão dentro dessa casa hoje aqui, pagam seus impostos para que a gente receba o nosso salário, e nós estamos sendo, muitas vezes, impedidos de fazer o nosso trabalho, encontramos dificuldade, muita dificuldade. Como é difícil ser vítima disso? Por isso, da minha solidariedade. Estava hoje uma agenda, hoje de manhã, infelizmente não pude estar aqui. Tenho absoluta certeza que a tua voz do microfone que foi cortado e que hoje à tarde foi tirado, ia ter um parceiro gritando hoje aí de manhã aí. Fiquei muito triste, decepcionante assistir isso mais uma vez, e não é a primeira vez que isso acontece na Comissão de Finanças e Tributação dessa casa. A matéria importantíssima, importantíssima. E na discussão hoje nós vamos conseguir comprovar que muitos não vão estar sabendo muito o que vão estar votando aqui hoje. Isso é uma matéria importantíssima. Trata-se do dinheiro oriundo do suor do trabalhador catarinense. Poucas coisas são mais sagradas que essa. Tirando o campo sacro, daquelas do nosso mundo comum aqui, eu acredito que esteja aí na lista do topo das coisas mais importantes, é o trabalho de um homem. Não se pode cercear o direito de um homem trabalhar, como foi tirado hoje o direito do deputado Bruno Souza de trabalhar hoje aqui de manhã. Eu não assisto isso com tranquilidade, não me alegro, fico muito triste com isso. E não é algo incomum. Tem projetos meus aqui apresentados em 2019, que também não é nem só o regimento interno da casa, como bem mostrou o deputado Bruno, não é o regimento Marcos Vieira. É um livro em páginas em brancos que não é respeitado, é atropelado, é pisoteado. Embora você esteja coberto de razão, você não tem a menor importância. É fácil você desenvolver aqui, trabalhando aqui, uma síndrome de burnout, porque você não consegue atingir resultados. É fácil. É muito fácil mesmo. Não existe glamour nisso nenhum. Não existe. Você fala, mas e o regimento? Estou falando disso faz tempo. Tem um projeto meu que está aí parado, com gente sentada em cima, que já atropelou tudo aquilo que está escrito no regimento, tudo aquilo, ponta a ponta, até mesmo o famigerado RMV, o regimento Marcos Vieira, até mesmo ele conseguiram sentar em cima, uma injustiça. Aí nós vemos no cenário nacional, o deputado Daniel Silveira, acontece aqui, tenho certeza que acontece em Câmara de Vereadores no interior do Estado. Isso acontece no Brasil inteiro. Não existe um país que consiga se desenvolver, que consiga oferecer resultados, se não houver o mínimo de comprometimento em seguir regras. Não existe, é impossível da gente chegar lá.
É impossível de chegar lá se não seguir regras. Eu não sei que resistência é essa que as pessoas têm contra as regras. Parece que você está evitando uma doença, uma patologia, uma coisa mortal. Uma coisa mortal. Siga as regras. Nós estamos falando isso aqui. E detalhe, nós temos ainda o nosso colega Jacé Lopes, que senta com a gente ali, a gente faz uma trincheira ali atrás, ali, deputado Bruno. E ainda me vem um repórter, eu não vou chamar de repórter, até porque, quem a gente sabe, dos quase 30 milhões de reais que foram empenhados em propaganda e publicidade, a gente sabe que isso não é repórter. Acusar 13 deputados aqui dentro, aqui, que aquele dia se levantaram e colocaram a palavra liberais, entre aspas, deveriam falar assim, deputados não liberais, deputados alfabetizados, porque leram aquilo que estava votando. Estou falando da questão do ICMS. Não eram liberais, não, ali eram deputados alfabetizados, que leram o que estava acontecendo. Triste, preocupante. Onde vamos chegar com isso? Onde vamos chegar com isso? Mas não podemos nos esmorecer. Não podemos nos esmorecer. Aqui tem alguns, deputado Bruno, e hoje eu estou vindo na tribuna em favor e em nome do deputado Bruno mesmo ali, que o que eu assisti hoje de manhã aqui, queira Deus, a gente não assista nunca mais, que isso não se repita, da parte do senhor, por gentileza. Deputado, agradeço as suas falas. Hoje eu ouvi uma fala infeliz de um colega, não sei se falou sem pensar ou não, mas durante todo aquele momento infeliz, que ele disse, Bruno, não foi comigo, então não fiz nada. O problema de você se cegar e se calar diante de uma injustiça é que você tem que ter a sorte de estar, então, sempre entre os favorecidos. Porque se um dia você for o alvo da injustiça, aquela justiça que foi negada antes, também será negada para você. Me incomodam quaisquer injustiças, porque nós sabemos que quando nesse mundo nós permitimos que uma injustiça, ela se perpetue, ela se replique, nós estamos perpetuando, mesmo que não seja com a gente, a injustiça para todos. Então, muito obrigado pelas suas palavras. O senhor tem sido, e eu sou testemunha, desde o começo do mandato, um parceiro das boas causas. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Bruno. E para a alegria de uns e tristeza de muitos, o nosso contrato, deputado Bruno, que o cidadão catarinense está pagando, quer queiram, vocês quer não queiram, vai até dezembro desse ano. Então, até dezembro desse ano, vão se incomodar ainda com a nossa presença. Nós estamos sendo pagos até dezembro desse ano para fazer o nosso trabalho, e ele será feito nessa casa. Muito obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima. Pela ordem. Pela ordem, deputado Adriano Pereira. Gostaria de agradecer a presença na tarde de hoje aqui do nosso secretário de Esportes do município de Blumenau, o senhor Ricardo Enquemaier, também Cristiano Sens, membro da administração municipal, que nos visitam na tarde de hoje. Só para concluir, trazendo também demandas lá do nosso município. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Adriano, nós encerramos esta primeira parte da sessão de hoje, breves comunicações, e entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. Nós estamos tendo um problema na questão do sistema, está caindo o sinal, mas, da mesma forma, nós vamos dar continuidade e entramos, então, a partir de agora, no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao União, ao Partido União, não havendo quem queira se manifestar. Na sequência, o horário pertence ao PL, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos e 30 segundos. Presidente, que bom voltar à tribuna, porque eu esqueci meu óculos aqui. Já é um motivo a menos para me preocupar.
Nós falamos sobre liberdade anteriormente, e isso é muito importante falar durante todo o tempo sobre a liberdade, a nossa liberdade, que está ameaçada no Brasil. Usei exemplo, o deputado Daniel Silveira, que a Constituição lhe garante o direito de falar, de emitir opinião, de emitir voto, está lá na Constituição. Está lá na Constituição. Ontem o deputado Gessé Lopes apresentou aqui uma moção parabenizando o presidente Jair Bolsonaro, meu presidente Jair Messias Bolsonaro, pela atitude que ele deu de concessão de perdão ao dito crime cometido pelo Daniel Silveira. Foi feita uma contagem de quórum, e o quórum, não havia quórum suficiente para votar. Você já imaginou se agora eu transformo isso aqui numa regra? Daqui a pouco nós vamos votar isso aqui. E enquanto eu estiver nessa casa, eu vou começar a pedir contagem de quórum. Eu não estou levantando bandeira da guerra nenhuma, mas na porta do meu gabinete, na porta de outros gabinetes desse deputado, tem a nossa serpentezinha lá, enrolada. Não pise em mim. Está escrito lá. Então não pise em mim. E não pense que vai ficar sem troco isso. Não façam isso. Don't treat me. Não pise em mim. Muito claro isso aí. Se eu começar a pedir agora contagem de quórum para cada uma das coisas, poucas coisas vão ser apresentadas. Quero dizer que estou muito feliz aqui de ver o meu amigo Bispo Mota aqui hoje, nos acompanhando, Bispo, porque o assunto que me traz à tribuna faz menção direta à religiosidade. Hoje a câmera não está funcionando, mas eu vou falar para quem está aqui dentro do plenário diretamente. Urgente. PT protesta Pastor Wellington Júnior e Assembleia de Deus. Uma convenção evangélica. O porquê do processo? O porquê do processo? Porque revelaram seu voto para presidente. Você não pode fazer isso agora. Revelar em quem você vai votar. Simplesmente isso. Está aqui a Gleice, né, processando. E ele moveu essa ação contra em decorrência de uma convenção que o presidente da República se encontrava, se não me engano, lá no Mato Grosso. Triste isso. Mas, como eu disse aqui, nós estamos cerceados um por um dos nossos direitos. E quando o senhor foi um dos autores, junto com o deputado Jair Mioto, para a abertura das igrejas no estado de Santa Catarina, não se esqueçam, foi a direita que pediu o voto aqui para que fosse abertos os templos durante a pandemia. Foi a direita. Foram os liberais que falaram, vai abrir os templos. A gente não pode se esquecer disso, não. Está chegando o momento da gente se lembrar dele, inclusive de quem mandou fechar. E da forma que foi mandado fechar, e muitas vezes famílias orando dentro de casa e a viatura na porta, prendendo quem estava praticando sua fé. Para Gleice Hoffmann, para Lula, enfim, para todos, fica só um conselho. Entra dentro de uma igreja, dessas que você está processando agora, levanta a mão e fala a frase assim, eu aceito, e o resto Deus vai fazer na tua vida. Faça só isso. Viu, Gleice Hoffmann? Entra dentro de uma igreja. Eu sei que vai sair uma legião ali. Né? Vai falar, saia em ordem alfabética. Mas levanta a sua mão lá dentro e fala assim, eu aceito, e fica quieta. E o resto Deus vai fazer na tua vida. Ninguém está invadindo o espaço de ninguém, mas não invada o nosso. Não invada o nosso. Eu não me declaro crente, sabe por quê, pastor? Bispo. Porque eu sei que eu sou um grãozinho de areia nesse mundo. Eu sei a pequeninez das minhas obras. Eu não sou nada. O sujeito para poder se declarar, eu sou realmente crente, eu não cheguei nesse nível, reconheço o meu tamanho. Mas independente se seja igreja evangélica, se seja igreja católica, esse país é um país livre. Agora, entender de lutar por liberdade, isso eu entendo. Isso eu entendo e bem. Eu sei que é o meu dever lutar pelo direito de cada um professar a sua fé. Agora, misturar como ser feito, não. Gleice, tem salvação para todo mundo. Salvação para todo mundo tem salvação, inclusive para você. Vá para a igreja. Como eu disse, entra lá dentro, levanta a tua mão e só diz, eu aceito, o resto Deus vai fazer na tua vida. E isso fica para todos os outros, que não sabem fazer outra coisa a não ser pregar o mal e a mentira nesse país.
Feita a manifestação, deputado Sargento Lima, em nome do PL. Na sequência, nós temos o bloco PDT, PSDB, Republicanos. Não havendo ninguém do bloco a se manifestar, sequência o PSD, da mesma forma, não temos oradores inscritos. Podemos, também não temos ninguém. Bloco MDB, Novo, deputado Bruno, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 15 minutos. Serei breve, presidente, não preciso de tanto tempo, não. E, novamente, eu vou corrigi-lo, né, que é bloco novo, MDB, né? Então, por favor, eles que se juntaram aqui aonde eu já estava previamente sentado. Mas, presidente, quero trazer a notícia de que protocolei 2 mandados de segurança no TJ e também na primeira instância para anular a sessão ou a comissão de hoje mais cedo. Como eu falei, o regimento foi gravemente violado e nós precisamos, de uma vez por todas, acabar com esse regimento não escrito. Se nós não tivermos regras do jogo claras, nós não saberemos que regra seguir, não saberemos para onde ir, tudo vale. Vai prevalecer a força, vai prevalecer a regra do mais forte, do mais poderoso, da maioria. Isso não é possível e não é aceitável em nenhum regime democrático. Por isso, entrei com esse mandado de segurança e eu, sinceramente, torço e espero que o Judiciário possa nos atender, porque não faz sentido nós atropelarmos o regimento interno para votar de forma assodada nenhuma matéria. Aquilo que o governo quer fazer, que ele faça à luz do dia, que ele faça de forma transparente, não precisa disso. Então, nesse momento, estou aguardando o resultado do Judiciário, torço para que haja alguma resposta do Judiciário até a hora da votação. Não havendo, nós buscaremos a anulação da própria sessão legislativa. Novamente, precisamos que saia a decisão e que haja o comunicado oficial à mesa. Então, estamos aguardando, porque, novamente, além de tudo, senhor presidente, é um desrespeito o que aconteceu nessa casa forma, como nós tratamos um setor em específico, além de tudo, foi um desrespeito. Nós tínhamos as galerias todas lotadas aqui, no dia da votação do veto, e foi, sem a minha assinatura, de novo, retirado de pauta, naquele dia, a votação do veto. O jogo estava ganho para todos os setores, incluindo os bares e restaurantes. Se votássemos naquela ocasião, nós teríamos sim uma vitória. Teríamos derrubado o veto. E o que nós estamos vivendo hoje não estaria acontecendo. Nós tínhamos aqui o voto, havia promessa para os setores que iriam votar pela derrubada. Entretanto, se fez uma manobra, se tirou de votação e o setor que estava inteiro aqui mobilizado e presente voltou para casa com uma desculpa que lhes foi dada de que, não, vamos tirar de votação para construir uma alternativa que irá atender a todos. Pois é, isso não aconteceu. Isso não aconteceu, presidente. Construíram um projeto, e hoje esse é o tema, vai ser o tema central dessa sessão. Construíram um projeto, depois de retirar de pauta o veto, construíram um projeto e deixaram de fora um setor. Quando o setor estava aqui, a promessa era de que não, iremos resolver. E agora, construíram um projeto, deixaram de fora, e o pior, ainda fazem essa movimentação para votar de forma apressada, para que o setor tenha pouca capacidade de realmente mobilizar, e apesar de mobilizado, mas mobilizar mais ainda as suas bases, de conseguir expressar a sua vontade, a sua opinião para os seus deputados, para aqueles deputados que na eleição pedem voto para eles. O setor não pôde fazer isso, porque, novamente, nós incluímos um projeto de maneira assodada, atropelando o regimento, fazendo todo o necessário para votar
não de acordo com a luz, a transparência, mas para votar no escuro, às pressas, pelo lado, sem ninguém ver. Eu lamento e repudio essa ação. Deputado Lima. Só por uma parte mesmo ali, para que fosse realmente consignado na ata que a mesa pedisse essa assessoria, do comunicado do deputado Sargento Bruno ali, que realmente foi entrado com o mandado de segurança, para isso fosse consignado em ata isso aí no dia de hoje, aí, por gentileza. Seria isso, obrigado. Agradeço, deputado. E deixo registrado o meu repúdio, essa forma que o setor tem sido tratado. Mas deixo aqui também meus parabéns para todos que, apesar dos pesares e apesar dos obstáculos e da dificuldade de largar um dia de trabalho, porque, afinal de contas, o nosso trabalho é estar aqui, mas o trabalho deles é poder manter os seus negócios, o que não é fácil no Brasil. E eu parabenizo pela mobilização, parabenizo também os líderes do movimento, na pessoa do Rafael Dabdab também, da Juliana, parabenizo todos os líderes do movimento, do Fábio também, que tem estado sempre em contato com todos os deputados e incansavelmente tem estado presente nessa casa. Mas, senhor presidente, eu também quero finalizar, já que eu tenho um latifúndio aí de tempo, né, para falar, 15 minutos, também quero falar de algo muito triste que está acontecendo em Florianópolis, um fato muito lamentável que aconteceu em Florianópolis. O senhor de 74 anos acabou de morrer, senhor presidente, e morreu de infarto fulminante. Ele agora era o proprietário de uma casa na Osmar Cunha, rua conhecida aqui em Florianópolis. E essa casa tinha algumas pendências com a prefeitura, impostos com a prefeitura pagar, mas o dono, nos seus 74 anos, estava lutando e conseguiu pagar as pendências. Entretanto, isso não serviu de nada para evitar a invasão de um movimento de baderneiros que invadiram a residência dele, propriedade dele, invadiram a sua residência, desrespeitaram a propriedade privada dele, e o que aconteceu? Dias depois, ele não aguentou o estresse, a incomodação, o trauma, e ele morreu de infarto. Ele viu o seu patrimônio de uma vida inteira ser invadido por bandidos, arruaceiros, criminosos, pessoas que não respeitam limites nenhum. Essas pessoas que não respeitam leis, regras, esse mesmo tipo de pessoa, eles invadiram, porque acreditam, e essa é sempre a desculpa desses baderneiros, eles sempre têm uma boa desculpa, eles acreditam que a sua causa é suficiente para justificar o autoritarismo frente aos demais. Ou seja, eles acreditam que, como eu acredito que a minha causa é nobre, então eu posso violar a lei, então eu posso violar o direito do outro. Como eu acredito na minha causa, então eu acredito que eu posso simplesmente entrar numa residência, numa propriedade privada, particular, e ocupar aquela casa. Eles chamam de ocupação. Eu chamo disso de roubo, extorsão, qualquer coisa. É crime, é qualquer outra coisa. Mas eles acreditam que a sua causa dá legitimidade para eles não seguir as regras que os outros cidadãos precisam seguir. Saiu a liminar? Senhor presidente, eu acabo de trazer a notícia para todos vocês que acabou de sair a liminar, então anulando a comissão de hoje de manhã. Então, fico muito feliz porque a justiça prevaleceu. Nós anulamos a comissão de hoje de manhã, minha comissão acabou de falar ali, porque foi violado o regimento interno. Foi violado o regimento interno. E que isso sirva de lição, para todos aqueles que querem fazer acordos à margem do regimento e querem cercear os outros, aqueles que são independentes e que nessa casa tentam fazer um trabalho sério, de cumprir com o seu mandato. Que isso sirva de lição para o regimento Marcos Vieira, que isso sirva de lição para todos aqueles que criam leis inventadas, regimentos inventados, regimentos de boca a boca, regimentos onde a maioria prevalece e a minoria sofre nessa casa. Que isso sirva de lição. Então, fico muito feliz, coisa boa,
acabou de sair, minha equipe acaba trazendo a notícia. Realmente fui pego desprevenido por essa, mas fico muito feliz que tenha saído e que, novamente, isso sirva de lição. O que é para ser aprovado em Santa Catarina tem que ser aprovado na luz, com transparência. Não é de forma obscura, assodada, não permitindo que a sociedade se mobilize. Que isso sirva de lição. Isso tem que acabar. A forma como hoje eu fui tratado nessa comissão por um autoritário que sentou aí onde o senhor está sentado, foi um desrespeito a um parlamentar que é tão legítimo como o senhor, como o senhor, como o senhor, como o senhor. Eu tenho um mandato legítimo aqui. E eu fui desrespeitado no meu direito de ser parlamentar hoje aqui. Que bom que a justiça foi rápida, que bom que a justiça prevaleceu nesse caso. Eu espero que agora nós possamos ter uma discussão mais genuína, à luz da transparência, senhor presidente. Muito obrigado. Feita a manifestação, Bruno Souza, deputado Bruno Souza. Nós, desta forma, chegamos ao final do horário dos partidos políticos. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, aonde daremos início à ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.